Amados do Pai, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. É assim que Judas nos saúda na sua epístola universal. Não é os Iscariotes, você já sabe. Judas se apresenta no início da carta. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E se é irmão de Tiago, é também irmão de Jesus, mas humildemente prefere se apresentar como servo de Cristo, o unigênito de Deus Pai. Ele escreve aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Você se enquadra nesta categoria? Você é um chamado de Jesus para a sua salvação. E sabe por quê? Porque é amado por Deus Pai. Evangelho de João 3,16. E se aceitar esse chamado, será guardado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Judas escreve que pretendia falar mais sobre essa maravilhosa salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas se deparou com um problema muito urgente: o aparecimento de falsos profetas. Então ele faz uma orientação apologética, que significa defesa da fé. E Tiago está convocando todos os chamados, amados e guardados a batalharem em defesa e preservação da fé. Vejam o que ele diz: amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês sobre a salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos. Sim, irmão, porque estamos em guerra. Uma guerra decretada lá no Éden, quando Deus declarou: porém, inimizade entre a semente da mulher, que é o Jesus encarnado, e a semente da serpente, os filhos do diabo. É uma guerra travada entre o reino de Deus, ao qual pertencemos, contra o reino das trevas, de onde surgem os falsos mestres, falsos profetas, o espírito do anticristo e o próprio Satanás. Estes tais, como aqui nos garante Judas, já estão condenados ao inferno e tudo fazem para nos levar juntos. Aparentam ser bonzinhos, muito amigos, compartilham suas intimidades para ganhar nossa confiança, fantasiados de cristãos, mas são hipócritas, dissimulados, mal intencionados. E eles têm uma capacidade perigosa de dizer exatamente as coisas que nós desejamos ouvir. E negam Jesus encarnado, para ensinar que os pecados da carne, como orgias sexuais, glutonarias, embriaguez e o que mais houver, não afetam a salvação da nossa alma. Sofisma, sabe o que é? É a ilusão da verdade. Parece verdade, mas tem uma pegadinha. Eles dizem: se a salvação é pela graça de Deus, então nada que fazemos ou deixamos de fazer é capaz de mudar a nossa salvação. E concluem: portanto, você pode fazer o que quiser com a sua carne, pois nenhum pecado vai mudar o que Deus fez por você. E aí está o seu erro, querendo nos conduzir ao perigo da apostasia e desobediência. Nós já temos vídeos falando sobre o gnosticismo, que prega o dualismo. Matéria é má, espírito é bom, sendo que nenhuma impureza do corpo vai interferir na divindade da alma. É uma filosofia grega baseada na gnose, conhecimento como alimento da alma. Talvez hoje alguém defenda isso como separação de papéis. Dentro da igreja, um santo homem com toda a aparência de piedade, espiritualidade no falar, no agir, no comportamento. Mas fora da igreja, em outros ambientes, pode ser um mau marido, um filho desobediente, desonesto, imoral, maldizente. Pois certos homens, cujas instruções foram sentenciadas há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Judas contra-argumenta com 3 exemplos que a igreja conhecia muito bem. Primeiro, Deus libertou seu povo da escravidão do Egito, mas os que não creram na promessa foram destruídos no deserto. Estes não entraram na terra prometida. Segundo, os anjos que tinham sua morada junto a Deus e que pela sua rebeldia foram expulsos, estão limitados ao reino das trevas, condenados e aguardando o juízo final. Terceiro, pela imoralidade dos habitantes de Sodoma, Gomorra e Redondeza, entregues à prática de sexualidade antinatural, que ficou conhecida como sodomia, eles tiveram os corpos destruídos e a alma condenada ao fogo eterno. Eu creio que Judas convenceu contra o sofisma dos gnósticos dualistas, quero dizer, a heresia. Ele chama esses falsos profetas de sonhadores. Então, não é só no nosso tempo que aparecem esses líderes espirituais, dizendo que falam diretamente com Deus, são os falsos Moisés, tomam café com anjos,
têm visões e revelações diretamente do Jesus glorificado, são os falsos Joãos, enfim, sonhadores nas palavras de Judas. Estes têm a revelação da última hora, última profecia, além da Bíblia, acima das Escrituras, e quem não seguir não tem a salvação. Isso muda tudo. A Bíblia não é mais suficiente, a graça também não, Jesus muito menos, a fé não precisa mais, nem Deus é suficiente. Os grupos que fundaram com seus novos cultos, seus serviços diferenciados, uma obediência cega aos seus novos papas, é a forma de vida necessária à salvação da alma. Não precisa mais ser fiel a Deus, mas tem que ser fiel à instituição que criaram, porque fora dela não há salvação. Judas afirma que na sua ganância, avareza, rebeldia, arrogância, se corrompem, rejeitam as autoridades, pois se consideram autoridades, e difamam o poder do reino de Deus. Todavia, de Judas, não nos cabe acusá-los ou repreendê-los, pois o juízo compete ao Senhor. Que o Senhor o repreenda. Judas argumenta com mais 3 exemplos: Caim, Balaão e Corá. Caim inventou uma nova forma de culto, de adoração, a partir do que sobrou da sua produção. Balaão buscou lucro na profissão de profeta e levou o povo à prostituição. Apocalipse 20:14 diz: No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Corá queria usurpar o sacerdócio de Arão, ou seja, era daqueles que até hoje brigam por uma posição de destaque e autoridade sobre os irmãos. Judas diz: ai deles! Aí está o prenúncio de um juízo. E Judas passa a descrever os falsos profetas, rochas submersas, um tropeço escondido que vai te afundar. Participam dos cultos, das festas, das confraternizações, mas com malícia. Pastores que só cuidam de si mesmos, não estão para servir, mas para serem servidos. Nuvens sem água, não pregam a palavra de Deus, mas sim a filosofia da moda, gnosticismo, alegorismos, coach, e seguem se atualizando. Árvores de outono 2 vezes mortas, morte do corpo, morte da alma, Deus mesmo os arranca pela raiz. Árvores mortas não dão fruto. Ondas bravias do mar que jogam suas imundícies na praia, escandalizando o evangelho. Ai daquele homem por quem o escândalo vem, Mateus 18:7. Estrelas errantes, uma luzinha que passa rápido e logo se apaga em meio às trevas. Entretanto, não nos cabe dizer nada contra ele, senão que o Senhor te repreenda. Vemos que Judas possui uma boa cultura e conhecimento da literatura hebraica. Ele já citou no verso 9 o trecho de um livro chamado Ascensão de Moisés, ou Testamento de Moisés, onde conta que o diabo lutou contra o arcanjo Miguel pelo corpo morto de Moisés, que, segundo ele, lhe pertencia, pois Moisés havia assassinado um egípcio e Deus não quer assassinos do seu reino. Ao que o arcanjo Miguel retrucou apenas assim: o Senhor te repreenda. E no verso 14, ele cita outra literatura, o Apocalipse de Enoque. Enoque foi bisavô de Noé e é referido como aquele que andou com Deus e não morreu, mas foi elevado ao céu. Ambos os livros não fazem parte do cânon bíblico, pois são considerados apócrifos, escritos em geral entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, portanto, no período intertestamentário, entre Zacarias e João Batista. Judas não está aqui legitimando esta literatura nem a tratando como inspirada. Apenas cita episódios que argumentam em favor da fé cristã. O Senhor te repreenda, sendo dita pelo arcanjo, mostra a nossa insignificância de nos enganarmos achando que temos alguma autoridade espiritual. Ora, todo o poder vem de Deus e Jesus Cristo é o nosso Senhor. E a profecia de Enoque citada concorda com a Bíblia em apontar a condenação dos ímpios, hereges, apóstatas, que agem como falsos pastores conduzindo ovelhas ao abismo. Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou sobre eles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua espécie e seguem os seus próprios desejos impuros.
São cheias de si e adulam os outros por interesse. Até parece que Judas sabia das nossas discussões sobre ideologia que nós vemos hoje. Judas segue a mesma linha que já estudamos nas epístolas de João e de Tiago. O ensinamento que tem valor é aquele que aprendemos desde o princípio com os apóstolos. E eles mesmos já avisaram do surgimento de falsos profetas, ensinando outro evangelho, heresias, zombadores com desejos ímpios, que procuram ridicularizar os crentes com propósito perverso, fazer os crentes se envergonharem por se manterem puros para o casamento, por não participarem de festas da carne, por embriaguez e orgias, e até por estudarem a Bíblia. E o pior, estão juntos participando dos cultos e festas espirituais. São mal intencionados para minar a fé dos salvos. Estes são os que compartilham entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma e não têm o Espírito. Portanto, irmãos, contra todos os que buscam nos corromper, estejamos prontos para batalharmos em defesa da nossa fé em Deus e a nossa fé no amado Senhor Jesus Cristo.